se abra para viver os propósitos de Deus. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, amados. Graças a Deus por mais essa oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui falando um pouquinho da sua palavra. Amém? E o tema hoje é se abra para viver os propósitos de Deus. Temos a mania de, quando acontecem grandes tragédias em nossas vidas, quando somos acometidos por enfermidades e outras coisas, muitas vezes a gente fica questionando a Deus. Oh, meu Deus, por que comigo? Por que eu estou vivendo isso? Por que eu tenho que passar por aquilo? Por que estou doente? Se estou na sua presença? Se estou aqui caminhando no caminho? Por quê? E a gente perde tempo com isso, porque a Bíblia diz que tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus e também para aqueles que foram chamados, para o seu propósito. Tudo acontece debaixo da vontade de Deus, nada acontece fora da vontade dele, nem permissão dele. E esses dias o Espírito Santo tem falado muito comigo sobre esse assunto, que a gente tem que esquecer mais esse negócio de por quê, para quê, e se abrir para viver o propósito de Deus, independente do que aconteça em nossas vidas, aqui nessa terra. Porque se Deus é o nosso Senhor, isso significa que Ele é o nosso dono. E o dono, ele tem direito. Deus tem direito sobre nós. Ele tem todo o direito de fazer conosco o que Ele bem quiser. Não importa o que acontecer. Não importa o tamanho da tragédia que aconteça na minha vida ou na sua vida. Se Ele quiser nos dar vida para permanecermos aqui na face da terra, Ele vai dar vida. Se Ele quiser nos levar deste mundo para a sua glória, Ele leva, porque Ele tem direito de fazer isso. Somos dele. Somos dele. Amém? E o intuito maior de Deus sobre a nossa vida aqui não é nós, é Jesus. É glorificar o nome do Senhor Jesus sobre e através das nossas vidas aqui, porque foi para isso que eu e você fomos comprados lá na cruz do Calvário, através do sangue de Jesus, e fomos chamados para quê? Para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado, porque tudo é dele, é por ele, é para ele.
Então, tudo começa em Cristo e tudo também termina em Cristo. Amém? Glórias a Deus. Então, hoje, eu te convido a se abrir para viver os propósitos de Deus na sua vida. Independente do que aconteça com você, você é de Deus. Ele tem direito, todo o direito sobre você. Amém? Glória a Deus. Vamos dar aqui, vamos fazer uma viagem na palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. E vamos começar por Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vamos ver o que o Senhor Deus tem a falar conosco através da sua palavra nessa manhã. Ou então, nessa tarde ou nessa noite, independente do momento que você estiver assistindo este vídeo. Amém? Glória a Deus. Para quem não me conhece, eu sou a diaconisa Toinha. Aliás, eu esqueço, eu sou a missionária Toinha, porque o Senhor Jesus me separou para missionária, para a glória a Deus. Eu ainda não me acostumei. Mas para que você, sou a missionária Toinha, e para a glória de Deus, nós estamos aqui, né? No cantinho de oração da Toinha, fazendo, aleluia, o que Deus quer. Graças a Deus, trazendo uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem que vai te fortalecer. Amém? Para prosseguir na sua caminhada cristã. Glória a Deus, aleluia. Então, não importa o que você esteja passando, não importa. Abra-se para viver os propósitos de Deus para com sua vida. Amém? Graças a Deus. Então lá, Jeremias, capítulo 29, vamos abrir aqui. Glória a Deus. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Vamos ver o que o Senhor Deus tem para nós aqui nesse versículo. Versículo 11, diz assim, glória a Deus. Jeremias 29, versículo 11, olha aqui, ó. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Glória a Deus. Para vos dar o fim que esperais. Amém? Glória a Deus. Então, a palavra de Deus está falando aqui que ele bem sabe os pensamentos que tem de nós. Hoje, como igreja, Deus sabe quais são os seus pensamentos que ele tem de nós. Em nenhum momento ele diz na sua palavra que nós vamos ficar nessa terra para sempre. Chega o dia que ele vai nos tirar daqui, seja de uma forma ou seja de outra. Ou ele te leva, ou quando Jesus voltar. Mas os pensamentos do Senhor são de paz, são de vida eterna, com Cristo, em Cristo. Amém? Glória a Deus, aleluias. Aleluias. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Qual é o fim que nós esperamos, meus amados? O fim que nós esperamos é que Jesus volte para nos buscar e nos levar com ele, para que juntos possamos viver lá no céu.
Aleluias! Para que possamos ter a vida eterna com Deus. Essa é a nossa esperança, a nossa viva esperança. Amém? Graças a Deus. Logo aqui em Efésios, capítulo 2, vamos lá? Efésios, capítulo 2, versículo 10, também tem uma palavra para mim e para você. Aleluias! Se abra para viver os propósitos de Deus. O que são os propósitos de Deus, meus irmãos? Os propósitos de Deus é que a gente viva a sua vontade. E não a nossa vontade, mas a sua vontade. Amém? Glória a Deus. Então, vamos lá. Carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Diz assim: porque somos feitura sua, aleluia, criados em Cristo Jesus para as boas obras, glória a Deus, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? Glória a Deus. Que obra maior temos a não ser andar na vontade de Deus, dentro da vontade de Deus, dentro dos propósitos de Deus. Que obra maior? Não tem, meus amados, não tem obra maior do que essa. Graças a Deus, aleluias. Então, olha, carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Porque somos feitura sua, fomos criados por Deus, aleluias. Somos novas criaturas em Cristo Jesus, glória a Deus. Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amém? A palavra de Deus diz que a sua vontade ela é boa, né? Ela é agradável, ela é perfeita. Oh, glória a Deus, é perfeita. E é necessário que andemos nela. Graças a Deus, aleluias. Lá em Salmos 138 também, Deus está falando fortemente comigo e com você. Amém? Se abra para viver os propósitos de Deus para a sua vida. Salmos, capítulo 138, vamos lá. Glória a Deus, aleluias. Não importa, meus irmãos, o que aconteça, não importa, amém? Qual foi a tragédia que aconteceu na minha ou na sua vida, que doença que você está sofrendo nesse momento, não importa. O que importa é que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida, através de você. Amém? Graças a Deus. Ó, Salmo 138, versículo 8. Salmo 138, versículo 8. Diz assim, glória a Deus. O Senhor aperfeiçoará o que me pertence. A tua benignidade, ó Senhor, dura para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Amém? Glória a Deus. Então, o salmista aqui, ele reconhecia que Deus o aperfeiçoaria. Tudo aquilo que ele necessitava de ser perfeito, de estar em perfeição. Aleluia. Por quê? Porque a benignidade do Senhor dura para sempre. A benignidade do Senhor em minha vida e em sua vida dura para sempre, meus amados. Amém? Glórias a Deus. Não desampares as obras das suas mãos. Isso ele tinha consciência de que Deus nunca o desampararia.
ele poderia passar a situação que fosse, mas ele tinha aqui na sua mente, no seu coração, que Deus nunca o desampararia. E Deus nunca vai te desamparar, não, meus irmãos. Amém? Glória a Deus. Deus nunca vai te desamparar. Se abra para viver os propósitos de Deus em sua vida. Glória a Deus, aleluia. Ele nunca vai te abandonar. Ele nunca prometeu que a gente vai ter vitória terrena o tempo todo. Nunca, nunca, nunca. Mas ele sempre prometeu que estará conosco até o findar dos séculos, até o final, até o último dia, até o dia que a trombeta tocar, oh glórias, até o dia que a trombeta tocar, o Senhor Jesus vai estar conosco. Nesse mundo vamos ter aflições, tristezas, vamos derramar lágrimas, vamos gritar, mas nós sabemos que o Senhor é conosco. Não precisamos nos desesperar, porque Jesus é a nossa esperança. Amém? Glória a Deus, aleluias. Isaías, capítulo 46, versículo 10. Amém? Tá gostando do vídeo? Então comente aí, curta o vídeo, porque tem muita gente precisando ouvir o que você está necessitando aqui agora, viu? Então comente, curta, compartilhe se for possível, se inscreva no canal aí, porque você, fazendo assim, você estará ajudando este canal a crescer. Amém? Glória a Deus, a crescer e a alcançar mais gente. Glória a Deus, aleluia. Isaías 46, versículo 10. Vamos abrir lá. Isaías, capítulo 46, versículo 10. Glória a Deus, que diz assim, ó. Eu vou ler o versículo 9 também, tá bom? Diz assim: lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus, não há outro semelhante a mim. Glória a Deus. Então lembre-se, desde a antiguidade, Deus é Deus e não há outro Deus, não. Ele é o eterno, o único, o soberano. Aleluias. Ó, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro Deus. Não há outro semelhante a mim. Versículo 10. Que anunciam o fim desde o princípio. Desde o princípio, o Senhor nosso Deus, Ele anuncia o fim de tudo isso aqui. Ele anuncia o fim de todas as coisas, desde o princípio Ele anuncia. Glória a Deus, aleluia. Aí o que ele diz aqui, ó? Que anuncia o fim desde o princípio, que fala desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, e digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Oh, glória a Deus. Tá vendo? Olha, eu vou ler mais uma vez para você entender direitinho e guardar nesse seu coração. Amém? Moldado pelo Espírito Santo, porque nós somos moldados pelo Espírito Santo e os nossos ouvidos são sensíveis à voz do Espírito Santo, e Ele está falando conosco aqui nesse momento através da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então olha aqui, olha. Ó, lembrai-vos das coisas passadas desde a antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. E não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio, que fala desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam,
e digo: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Amém? Glória a Deus. Então, aconteça o que acontecer em nossas vidas, entendeu? A vontade de Deus sempre vai imperar, porque Ele é o nosso dono. Ele tem direito de fazer conosco o que Ele quiser. Ele, aleluia, está na direção de tudo na minha e na sua vida. Cabe a nós nos abrirmos e vivermos os seus propósitos. Nada de ficar questionando: ah, meu Deus, por que isso acontece comigo? Para que acontece? Não importa. Ele sabe o que faz. Amém? Se é para o nome do Senhor Jesus Cristo ser glorificado, Ele pode fazer o que quiser conosco. Amém? Então, pare de ter pena de si mesmo, de ter dó de si mesmo. Tome uma posição de soldado valente. Se levante, olhe para a cruz de Cristo, aleluias, e se submeta à vontade soberana de Deus. Se submeta aos propósitos de Deus sobre a sua vida. Amém? Glória a Deus. Fique aí com essa mensagem forte, poderosa, vinda do coração de Deus para o seu coração nesse dia especial em que Jesus te levou a clicar neste vídeo. Que Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida. Graças a Deus, a paz do Senhor.